Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlani e hoje a gente vai continuar nossa aula sobre perspectiva, só que com uma nova visão, né? Uma nova perspectiva, a perspectiva interna. Ou seja, dentro de um cômodo, de uma casa, né? No caso nós vamos fazer aqui uma parede e uma mesa sobre esse ambiente, tá? Como que a gente começa trabalhar uma perspectiva interna em um ambiente interno, né? Em um ambiente, uma sala, uma cozinha, enfim. A gente começa pela parede que está à nossa frente, né? Então, como é que a gente faz? A gente trabalha uma parede, tá? Uma parede no meio da folha, uma folha horizontal, tá, gente? Uma folha deitada. E vocês vão trabalhar aqui no meio da folha uma parede de mais ou menos uns 18 centímetros, tá? Mais ou menos, tá, gente? Essa parede vai ter 18 centímetros de largura por, vamos ver aqui, uns 9 centímetros de altura. É a minha parede, é a parede que eu consigo observar lá no fundo da minha casa, lá no fundo da minha sala, certo? Bom, feito isso, gente, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a nossa linha do horizonte, como a gente fez com a estrada. Então, você coloca mais ou menos a linha do horizonte, ou seja, a linha onde estão os seus olhos, você está em pé diante da sala, né? Então, a linha onde estão os seus olhos é a sua linha do horizonte. Então, ela vai ficar mais ou menos aqui, tá? Certo? E aí a gente vai colocar o quê? O ponto de fuga. Vamos colocar o ponto de fuga no centro, como nós fizemos na aula anterior com a estrada, certo? Bom, aqui, gente, a gente tem que trabalhar como é que fica o teto e as paredes laterais. Todas essas dimensões, tanto o teto quanto o chão, quanto as paredes laterais, elas vão todas para o ponto de fuga, como na estrada. Então, o que a gente faz? Pega a régua, coloca no ponto de fuga e coloca aqui na ponta, tá? No vértice dos seus quadrados. Você não vai riscar aqui no meio, tá? Você vai riscar aqui do vértice, da ponta do seu quadrado, até o final da folha, certo? Usa o ponto de fuga, a régua, mas você só risca daqui para cá, tá certo? Para o seu desenho não ficar feio. Do outro lado a mesma coisa, coloca a régua no ponto de fuga, encosta a régua no vértice e faz o traço a partir daqui, para fora. Não faça traço dentro da parede, tá certo? Aqui para o teto a mesma coisa, gente. Coloca a régua aqui no meio, né? Aqui no ponto de fuga e no vértice superior. Traça, né? Não traça aqui dentro, traça daqui até lá fora, certo? E aqui a mesma coisa, ó. Você já está começando a perceber uma terceira dimensão aqui. Parece que a gente está realmente num ambiente, né? Dentro de uma caixa, vamos dizer assim. E um cômodo nada mais é do que uma caixa, certo? Então vamos lá. Ponto de fuga, régua no ponto de fuga e no vértice do nosso retângulo, né? Então, ó, não riscamos aqui dentro, isso é muito importante, riscamos daqui para fora. Pronto, gente, nós já temos parede lateral, chão e teto, certo? Bom, vamos supor, né, vamos colocar aqui, sei lá, uma porta, né? A gente pode trabalhar uma porta aqui, ó. Eu vou trabalhar com a minha régua, ó. A régua é ótima para fazer uma porta, porque você só põe a régua aqui, faz isso aqui, ó. Pronto, você já tem uma porta aqui. Viu como é fácil fazer uma porta com a régua? Certo? Aqui vamos supor que nós temos, sei lá, um quadro aqui, né? Então, ó, um quadro bonitão aqui, certo? Ó, um quadro, enfim, você pode fazer o que você quiser. Poderia ser uma janela também. No meu caso aqui vai ter um quadro aqui, né? Esse quadro tem umas coisas aqui no quadro, umas paisagens, sei lá. Bom, já está dando uma cara de um ambiente, certo? Bom, e como que nós vamos fazer uma janela?
sempre através do ponto de fuga. Todo vai converter no ponto de fuga. Então, primeiro o que você vai fazer? Vai fazer a altura da sua janela, tá? A altura. Então vamos lá, a altura da minha janela é mais ou menos, ela vai ter mais ou menos 6 centímetros. Altura. A largura dessa janela, quem vai me definir é o ponto de fuga, porque ó, vou colocar aqui na ponta e vou até o ponto de fuga para fazer o resto da minha janela. A minha janela vai vir mais ou menos até aqui, certo? Então, ó, traço uma linha aqui. Ó, ponto de fuga, né? Pego a régua, coloco aqui, traço uma linha até aqui, que é a mesma distância daqui, traço outra linha. E depois eu vou fazer o outro lado da janela. O que vocês têm que perceber, gente, é que todas essas linhas vão todas para o mesmo ponto, ó. Essa linha vai para o ponto de fuga e essa linha vai para o ponto de fuga, certo? Aí depois aqui você pode fazer a parte do meio da janela. E se você for fazer venezianas, se você for fazer aquelas partes, né, aquelas frestas da janela, todas têm que vir para o mesmo ponto de fuga. Eu vou fazer duas só para vocês terem uma ideia, ó. Pá, ponto de fuga, pá, ponto de fuga, certo, gente? Todas as linhas têm que vir para esse ponto de fuga, certo? Bom, do outro lado, se você quiser fazer uma janela do outro lado, a mesma coisa. Se você quiser fazer um quadro do outro lado, a mesma coisa. Vamos lá, vamos fazer um quadro então. Um quadro que vai medir, sei lá, 4 centímetros, ó, de altura, certo? Aí, ó, esse quadro vai para o ponto de fuga e eu vou colocar o meu quadro até onde eu quero, certo? O meu vai vir até aqui. Subo a régua, vou até o ponto de fuga, passo a linha aqui e passo a minha linha para fechar o meu quadro. O meu quadro também está em perspectiva. Se eu quiser fazer mais quadros aqui alinhados, ó, é só pôr aqui, ó, a régua no ponto de fuga e eu vou fazer outros quadros aqui, ó. Ó. Aqui, ó, alinhados ao meu outro quadro, eu vou fazer outro quadro, ó. Certo, gente? 2 quadros. Eu não consigo ver o final desse outro quadro. E aí, pá, faço um desenho do quadro, pá, qualquer coisa aqui, certo? Já tenho uma ideia de um ambiente com paredes laterais, teto e piso. Imaginem que esse piso vai ser de tábua corrida. O que é tábua corrida? Aquelas madeiras assim. Todas as linhas das madeiras têm que se converter até o ponto de fuga. Eu não vou fazer isso para não judiar de vocês, mas se vocês quiserem fazer tábuas, azulejos aqui no chão, pisos, vocês têm que fazer todos, ó, no ponto de fuga, tá certo? Toda essa região vai ter que, vão ter que se converger ao ponto de fuga. Bom, então, se eu for fazer uma mesa aqui, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer primeiro a mesa que está próxima de mim. Aliás, a gente tem sempre que começar a trabalhar a perspectiva com as coisas que estão próximas da gente. Então, a minha mesa, eu estou aqui próximo da mesa, né? E ela tem mais ou menos, sei lá, 10 centímetros de largura. Não, ela vai ter 5 centímetros de largura, vai. 5 centímetros, eu vou medir daqui para cá porque tem uma coisa aqui me atrapalhando. Então, mais ou menos 5 centímetros de largura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, vai, de largura, a minha mesa. Essa minha mesa, para mim fazer outra parte da mesa, eu tenho que traçar uma linha até o outro ponto de fuga, ó. A minha mesa ela vai mais ou menos até aqui, ó, tá certo? Até aqui. Eu vou estabelecer que a minha mesa termina aqui. E aqui, a minha mesa eu vou estabelecer que ela termina aqui, certo? Aí depois é só passar uma linha aqui, certo? E a minha mesa está em perspectiva. Aqui é só a gente fazer, por exemplo, a mesa ela tem uma parte aqui, né? Que é aquela parte que ela traça uma linha aqui, reta, ó. Pra gente fazer mais ou menos a espessura da madeira, tá?
E aqui a gente vai fazer o pé da mesa. O pé da mesa aqui, ele é reto, tá? O pé dessa mesa aqui, ó, ele vai ter, vamos estabelecer por o pé dessa mesa 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros aqui. Um pezinho meio grossinho, 2 centímetros aqui. E 2 centímetros aqui. 2. 2. Eu tenho o pé da minha mesa aqui próximo de mim, certo? Será que o pé que está do outro lado da mesa eu consigo enxergar? Vamos ver? É só você colocar aqui, ó, a régua? Não, porque esses 2 centímetros do meu pé aqui na frente, ele vai estar fora da minha visão. Então você não precisa fazer o pé da mesa do outro lado da mesa. Notaram que essa mesa está perfeitamente em perspectiva? Se ela tivesse aqui, gente, ó, eu vou fazer uma outra mesinha aqui, só para vocês terem uma ideia de como ficaria, tá bom? Ó, vamos supor que eu tenho uma outra mesa aqui, tá? Sei lá, de 4 centímetros de largura. E como que ela vai ficar? Ó, você tem que pegar a última parte aqui, a extremidade da mesa, leva até o ponto de fuga a régua, traça uma linha, tá? Não vai até o fim não, só vai até onde você quer que a sua mesa, o tamanho da sua mesa. E aí, aqui a mesma coisa, ó, gente, aqui. E aí, traça-se uma linha aqui. Eu tenho essa outra mesa tá? Se ela tiver um pouquinho mais, não tiver no centro, ó, o esquema é o mesmo, tá, gente? Tudo tem que ir até o ponto de fuga. Mas aqui, o que que acontece? A gente vê a lateral da mesa, tá? Porque o ponto de fuga ele mudou de direção, então eu vejo a lateral da mesa. Então você vai pegar este ponto e vai levar para o ponto de fuga, tá? Traçar uma linha aqui, até aqui, desce aqui, pronto. Temos a mesa, certo? Aqui mais ou menos 2 centímetros, 2 centímetros, E aqui a gente vai ver esse pé, certo? Ela não mudou de lugar, ela não mudou. Essa mesa não está numa outra posição, ela está numa posição que eu consigo enxergar, né? Então veja só, você vai traçar a linha nesse pé até o ponto de fuga, olha, tudo é lá no ponto de fuga, gente. E o pé essa pé aqui, ó, ele vai só até aqui, ó, tá certo? Ele vai só até aqui, tá? Porque tem que ser em ponto de, tem que ser, ó, dentro desta linha, ó, que eu estabeleci aqui, certo? Vocês entenderam, gente, ó? Tudo vai para lá, tudo vai para o ponto de fuga. Todas as linhas se convergem para o ponto de fuga. Tá certo, gente? Bom, eu acho que tá bem simples. Se vocês quiserem, não, eu vou disponibilizar isso e vocês vão trabalhar em casa fazendo um trabalho para mandar pra gente, tá bom? Um grande beijo a todos.